professor Alexandre Duarte. Alexandre tem um espaço, né, Alexandre? Eu vou pegar até meu óculos aqui, quarto hospital, está localizado ali na Avenida Carvalho de Mendonça, 286. E eu vou deixar para que ele se apresente, né? Ele faz um trabalho muito bonito, envolve aí várias áreas do conhecimento, da espiritualidade. E hoje ele veio fazer aqui, gentilmente fazer uma palestra aqui no Núcleo Mata Verde, e o tema da palestra é as vibrações das flores e a evolução do ser. Tá bom, gente? Então, professor Alexandre, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade aqui. Pode se escrever à vontade. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou Alexandre Duarte, sou estudioso da medicinas antigas, nacional, das medicinas, né? Medicina xamânica, medicina nutricional, costumo apresentar palestras em grupos espiritualistas. Fui voluntário da Casa Ramatiz, tá? Que é uma casa fantástica, em São Paulo, tem em todo o Brasil. Conheci essa obra Ramatiz há mais de 20 anos, quando morava no Rio de Janeiro. Um trabalho fantástico. Estou nessa área de autoconhecimento há 22 anos e tive um encontro muito importante, continua sendo importante, com os florais, com essa perspectiva, né, dos florais, das essências das flores na nossa vida e na nossa caminhada evolutiva como alma que somos, né? Então hoje a gente quer trazer então aqui os orvalhos das flores para vocês, estimular a inteligência, e a inteligência também é sensitiva e espiritual também de vocês, e o cérebro de vocês vai certamente fazer conexões que antes não tinham ocorrido, né, com esse tema, né, da vibração dos florais. A gente vai conectar, explicar um pouquinho disso. Tem também um artigo que vai entrar está entrando já amanhã no blog do Mata Verde, que é um artigo que é a síntese dessa palestra, que não é o papel que vocês receberam, um outro papel. Tá? Então, a síntese tal que vai falar então desse trabalho vibracional das flores, acompanhando a vida de vocês, né? É um trabalho que, embora seja terapêutico e medicinal, ele não é assim associado só quando você tem problemas, quando você não se sente bem. Os florais são companheiros de caminhada, inclusive no sentido de ativar potenciais, despertar capacidades, na verdade, sutilizar o nosso corpo físico, sutilizar os nossos chakras, trazer uma, que a gente chama, na visão também quântica, trazer uma aceleração, né, em nossas partículas. Nós somos seres formados de partículas, né? Átomos, subpartículas, com diversos nomes na física. Então, sobre isso também, a física, ela ficou 200 anos baseada na ideia de Isaac Newton, né? A ideia newtoniana de um ser humano e mesmo do planeta totalmente seccionado, dividido em partes, né? Então não integrado. E diversos autores, entre eles Einstein, né, trouxe uma visão de interconectividade, da relatividade, e onde há uma conexão de tudo que acontece no universo, né? Então isso remete também a novas inteligências que são descobertas. Até mesmo o conceito de inteligência mudou muito, né? Antigamente a gente achava que era inteligente quem fazia prova e tirava 10, tirava OA, né? Então a gente tinha uma visão pequena, quadrada. Depois não, e inclusive até para conforto meu e de muitas pessoas, né?
gente vai estudando, vai descobrindo que grandes sábios, grandes inteligências se revelaram depois, talvez após os 30 anos, eram alunos medíocres na escola e na faculdade. Então, olha a esperança, gente que não tirou boas notas. Então, eram alunos assim, Isaac Newton, por exemplo, Thomas Edison, outros escritores, outros que se tornaram genialidades, eram, na avaliação da escola, eles tinham um desempenho mediano, digamos assim. Então, isso surgiu novas inteligências. Então, a gente vai correlacionar também os florais também com esses centros de consciência, que são chamados de chakras. É um conceito muito antigo, né? Não dá para dizer que o tempo, mas certamente mais de 6.000 anos, onde o chakra é esse centro de força, esse vórtice, né, giratório, que está no nosso campo aqui espiritual, ou perispiritual, nosso campo astral, e a gente também pode dizer que eles são como órgãos energéticos, órgãos sensoriais. Então, olha que interessante, a viagem do conhecimento, né? O conhecimento justamente é você juntar peças, formar uma nova visão, um novo quebra-cabeça, e você mesmo se ajudar para que a vida tenha um novo sentido, e na verdade cada vez um sentido maior. Então, para isso que a gente está no planeta, né? A gente desceu aqui para a gente realmente resgatar, né, diversos encontros, nossos diversos erros, diversas informações do passado, diversos entraves do passado, diversas pendências do passado, substituir as ações, modificar os condicionamentos. Então, isso tudo entra no esse trabalho vibracional também dos florais. Nós, quando atendemos pessoas, ou mesmo não atendendo, a gente percebe que as tendências do passado, tendências que são limitantes, são aprisionantes, que são adoecedoras, elas se repetem e vivem lutando para se repetir. E o ser humano tem que fazer um grande trabalho para se tornar vitorioso sobre os condicionamentos. Nós somos condicionados, sofremos condicionamentos, muitas vezes de tantas outras vidas. E eles estão em registros, né, em áreas aqui do nosso campo energético. Então, o que a gente tem no processo evolutivo de despertar que fazer realmente é perceber esses registros, perceber essas tendências e trabalhar, né, positivamente para modificar as tendências. Tá? Então, por exemplo, as pessoas tiveram tendências em outras vivências passadas a enganar muitas pessoas, né? A manipular a vontade dos outros, tudo que a gente vê assim, vontade de massa dos outros, a tirar grande proveito, né? Causando prejuízos a muita gente. Então, as pessoas, isso é um exemplo, ela vem com tendência, está condicionada. Então, existe uma diferença, então, que a gente diz assim, nós que vivemos, né? O grau que nós estamos acordados, é uma expressão que a gente usa muito também usa muito na espiritualidade também, né? O grau que está acordado, quanto você está acordado? O quanto os seus sentidos estão despertos? O quanto você está presente? Você sente seu pé aqui? Você está presente na aula? Você consegue pensar no que você está ouvindo? Ou você permite que o seu mental te leve para lugares distantes e você não fique em nenhum lugar e nem outro? Olha só. Você sabe o que eu estou falando? Então esse é um dos constantes desafios, estar presente. E é uma motivação de cura para muitos de nós, estar presente. Quando está fazendo uma coisa, estar presente. Vai para a reunião no centro, focado. Vai fazer um momento vai salvar os guias orixás, focado.
Vai abrir a boca em lugares assim, então, onde tem um sagrado, focado naquilo e muito mais cuidado com as palavras que sairão da sua boca. Então, o ser humano também está muito adoecido porque ele não está presente nas coisas que faz. Não está nem no local e nem em outro. Né? E no artigo que vocês vão ler, está falando sobre isso, o processo de automatismo, em que passam os anos, a vida corre, e pela falta do despertar, pela falta de estar acordado, porque também dá trabalho, né, gente? Pensa aqui, não. Porque tem uma música que fala uma coisa, mas aí toda verdade ela tem, né, um ângulo, toda verdade ela é paradoxal, né? Toda verdade tem algo que é invertido e que ela se aplica de uma forma contrária. Então é o seguinte, tem uma música que fala assim: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Agora, se a gente realmente fizer isso, né, ao pé da letra, então é só isso. Você não precisa fazer nada, é só deixar essa onda que está aí te levar, você não precisa fazer nada. Entende? É um dia depois do outro, cada vez com menor significado. É você cada vez mais condicionado, é os seus sentidos cada vez também mais congestionados, entupidos. É uma alimentação cada vez mais deficiente, envenenada. E aí vai, são pensamentos, são emoções cada vez mais desconexas, mais congestionadas, mais tóxicas. É só você não fazer nada, deixar a vida te levar dessa forma, é não fazer nada. E vocês sabiam, quem de vocês acharia que o dia de vocês está rendendo bastante? Ninguém, né? Ninguém acha que o dia está rendendo bastante, né? Vocês têm a sensação, quando chega sexta-feira, sábado, que vocês não fizeram o que precisavam fazer? Vocês têm a sensação, quando chega o final do mês, vocês também não fizeram o que vocês têm que fazer? E quando chega o final do ano, não fizeram o que tem que fazer? Vai ficar para o ano que vem, né? Diferente daquela dieta também, fica para segunda-feira. Mas fora a dieta da segunda-feira, muitas coisas também vocês não estão conseguindo fazer. Vocês têm ideia que o ano, na verdade, o dia, quantas horas tem um dia? Alguém falou 12? Quantas horas tem um dia? 24 horas. 24 horas. Segundo conceitos da geofísica, né, existe uma equação, né, da circunferência da Terra, o ângulo da distância do Sol, de outros sistemas, e na verdade a mudança do eixo da Terra. Nós estamos em 2010, nós estamos vivendo um dia que não é de 24 horas, vocês podem notar, e que é em torno de 15 horas e meia. Se a gente então perceber e deixar isso entrar, o que será então, se isso é real, o que será então que isso pede da gente? Então, isso que é a mensagem, como a gente vai levar a mensagem. Bom que palestras como essa do Mata Verde ficam na internet, vão para milhares de pessoas, sem fronteiras, né, em todo mundo. Depois eu vou sugerir se ele vai colocar a legenda depois, né, mamãe? Vamos traduzir para o povo africano, essa legenda, chinês, mandarim, a gente vai contratar pessoas. Então nós vamos fazer nas palestras do Mata Verde, elas irão no futuro traduzidas para todo mundo. Essa é uma coisa maravilhosa. Em vários idiomas, então não tem fronteira para a gente. Vamos levar então a mensagem. Agora, claro, vocês quiseram vir aqui hoje, eu agradeço. Agora, então, se a gente não faz nada, só não fazer nada. Então, o homem ele fica se debatendo com o inimigo dentro de si mesmo. Nós temos inimigo dentro da gente mesmo. Então, você imagina, se isso é verdade, que o dia está em torno de 15 horas, e se faz sentido que você tenha metas para a sua vida em diversas áreas, área profissional, área cultural, área espiritual, devocional, afetivo, familiar,
diversas, você quer estender, você quer ampliar. E o que será que você tem que fazer? Né? Se o dia não tem 24 horas, tem cerca de 15. Né? Diz uma música também, que as músicas são verdades, né, guys? Com exceção daquelas músicas que você não quer ouvir, você sabe aquela música que você não quer ouvir, mas você escuta sem querer, você vai no local e quando você está cantando, olha só, gente, alguém já aconteceu isso já? É aquela música que você fala, não tem sentido, nossa, eu não gosto dessa música, mas essa música, meu Deus, daqui a pouco você está cantarolando, né? Então, tem um sistema, que a gente pode dizer que ele não é um sistema iluminado, não é um sistema, né, que colabora para a evolução, que induz as pessoas a estarem em situações repetitivas, limitantes, condicionadas. Então a gente faz isso tudo, repete. Então tem uma música que fala assim também, né? Claro que tem exceções, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Então olha só. Quais programações você pode realmente captar legal, bem na televisão? Tem que se mexer em tudo, aí vai ter que realmente limitar, vai ter hora que você não vai ser legal você ter televisão. Então é só não fazer nada. O restante já se encarrega. Então a gente que lida com o ser humano, por exemplo, então assim, na área terapêutica há 15 anos, e em aulas também, bastante tempo, é isso tudo, e uma das formas que a gente pode colaborar é deixar essas mensagens de reflexão para vocês, para as pessoas que querem ouvir, que querem fazer alguma coisa com essa mensagem, para o bem delas, para a evolução, despertar. Porque elas tendo, as pessoas que estão então no processo mediúnico, né, que têm mediunidade, as pessoas que participam do centro espírita, do centro umbandista, que tem os seus guias, sua passagem, elas evoluindo também, o ser individual, elas também compartilham essa evolução com os seus guias. Então imagina se seus guias firmados não vibram, né? Não se satisfazem, né? Quando cada um de vocês, cada um que está ligado a esses guias, também não alcançam também mais um passo de evolução. Quando cada um da gente não joga mais uma daquelas pedras que estão pesadas no barco, consegue chegar e jogar fora aquela pedra. Cada um da gente, quando tem aquelas farpas também, que estão sobrando, assim, que tem que dar provimento. Tudo isso é um processo global também de evolução, também que vai refletir também nessa expressão da mediunidade. A gente viu aqui, foi muito interessante a palestra que teve do Edmundo, que falou que muito interessante, porque isso a gente está vendo acontecer em várias culturas, movimentos, né? Por exemplo, isso foi muito legal. Ele citou, por exemplo, que às vezes é difícil explicar, né? Que a entidade, a falange, Zé Pilintra, eu entendi assim, ela por ter formado, por ter criado créditos, né, de muita assistência espiritual num determinado tempo, até um tempo compacto, ela ganhou um direito a ir para uma faixa superior, que a gente também fala de ascensão. Então faz sentido para a gente que estar aqui também é estar caminhando numa ascensão, rumo a uma ascensão? Faz sentido. Muito bom. Então nós estamos precisando ser amigos de nós mesmos. Nós precisamos trazer coerência do que a gente está falando e do que a gente está conseguindo fazer, justamente pela gente mesmo. Né? Então, no dia a dia, então, isso aqui é um resumo, né? Tanta coisa que a gente tem para falar. No dia a dia a gente vê muito isso.
dia eu estava com o gerente do banco e ele me perguntava, ele soube que eu trabalho com terapias, e ele me perguntou, eu olhei para ele, já vi assim a condição, né, energética e tal, e me perguntou, Alexandre, o que tem bom em tudo para isso, uma das coisas, digestivo. Eu falei, olha, tem isso e tal, anotei, passa aqui perto, é uma quadra, você vai e pega. Aí uma semana, duas, passou lá, não deu tempo. Isso aí é padrão. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa para ele, eu vou levar, vou dar, eu até prometi, olha só, estou sendo incoerente também, eu prometi que ia fazer uma coisa, eu não fiz. Eu prometi que não ia fazer mais essas coisas nesses 15 anos, dar as coisas na mão, né? Aí eu fui lá e dei na mão dele um saquinho de chá, de ervas para ele fazer o chá. Voltei 2 semanas depois, tá melhor? Olha, eu preciso fazer ainda aquele chá. Na mão. Mas parece que tem uma ponte, né? Que ponte é essa? Cada um tem uma realidade oculta, né? Existe uma ponte invisível até você experimentar, fazer uma coisa por você mesmo. Tem uma ponte. Geralmente a ponte está, né? Está inteiriça. Geralmente a ponte está. Mas para isso tem aqueles carros velozes, né? Lembra aqueles filmes também? A ponte caiu, mas o cara vem lá com áudio 1.1, não, 4.8, né? E ele passa, a ponte está partida. A gente pode então criar, montar dentro da gente o carro, né, daquela potência, trocar aquele Fiat 147 que às vezes você vem andando, não sei se todo mundo aquele 147 assim, sabe? Parece que não vai. Então você troca por um áudio todo 4.8, a ponte está caída e você vai dar um salto. Opa, acelerei, hein? Ouvi falar que era para acelerar, acelerei. Então, gente, é maravilhoso realmente fazer palestra. Muito bom mesmo, né? Primeiro aprender a ser humilde. Então, que sentido que faz a gente estar acordado? Meu amigo lá está um dia para fazer o chá já está na mão dele, está um dia. E a segunda meta dele é marcar consulta comigo também. A segunda meta. A terceira meta é usar as coisas que ele vai ser indicado, e aí vai ter outras metas. Vamos por aí. Então o tempo vai passando, o que a gente está fazendo? Legal que existe encontros como esse aqui na internet, ao vivo e que tem na internet também. Então nós estamos no momento da medicina vibracional. Vou contar então um pouquinho da história do Dr. Barra, né? Como é que surgiu isso. Como que eu vejo também, né, essa terapia das flores? Que interesse ela causa nas pessoas? Que pergunta ela causa nas pessoas? Você é uma pessoa que se contenta com o que você vê na capa da revista? Dependendo da revista então, hein? É melhor olhar dentro da capa, ver se vale a pena, ter aquilo com você, né? Porque vocês acham que nós vivemos num mundo mais que eles prometem a verdade ou o contrário? O que eles prometem é verdadeiro? Então, olha só, é importante a gente então saber se a gente vai olhar sua capa da revista. Então a gente não deve se contentar quando a gente ouve algo clichê de uma coisa, isso aqui é tudo ali e tal. Vamos procurar outro ângulo de visão, vamos procurar. Isso também é inteligência. Ver aquilo que você via, substituir aquele conceito que você tinha sobre alguma coisa, sobre novos ângulos. Isso tem tudo a ver com esse momento, com a inteligência e com a evolução. Então, os florais que a gente percebe que eles funcionam, eles são orientados por alguém que conhece daquilo, que sintonizou, que estudou, que tem usado aquilo, para uma fase da sua vida.
Então, de fase em fase das situações, aquela combinação de florais vai mudando. Okay? Os florais, então, eles têm um endereçamento para esse centro de consciência que vocês receberam aí. Tá? Então, o raciocínio também é muito simples. Todos nós ouvimos falar, todos, na questão da somatização, né? Seria, né? Aquilo ali somatizou. O meu problema, minha preocupação, a somatizou. A irritabilidade somatizou. Aquele tipo de medo somatizou, mas não há dúvida. Então, o que nós estamos falando? Um conceito também que é legal também de raciocinar juntos. O que é importante na vida de vocês? O que tem mais impacto? As coisas concretas ou abstratas? Agora uma pergunta aí, vamos treinar. Neurobiótica, aí, exercício dos neurônios. O que é mais importante? As coisas concretas ou abstratas? Um pouco de cada coisa. Tá, então vou exemplificar. A tristeza é concreta? Frustração, o sentimento de frustração é concreto? Medo é concreto? Pessimismo? As mágoas são concretas? A alegria é concreta? Não. A esperança é concreta? Não. A fé é concreta? Não. Então as coisas que têm impacto sobre nossas vidas, elas não são concretas. De fundo não são. Depois elas se vinculam, né, a situações. Então nós dizemos que só acreditamos em algumas coisas, ou em outras que podemos pegar, quando as principais coisas da vida, e sempre foi assim, elas são abstratas. Colocam o homem, então, onde ele tem que ir além da própria razão e do próprio conceito de inteligência. Então, o abstrato, ele é energético, ou seja, ele é sutil, não existe ainda uma concentração de partículas para dar forma física. Okay? Já que o corpo humano, por exemplo, o corpo humano, ele é um agregado, ele é uma compactação de partículas que dá a visão material das coisas. Então, por isso, então, nos livros antigos também, inclusive na Bíblia, né, existe também, eu queria falar de uma maneira figurada, esses conceitos, né, de você corporifica a emoção, você corporifica o pensamento, de repetir, de vibrar, você vai dando forma àquilo, você vai densificando, você vai materializando, entende? Então, o medo também, quando a gente pergunta também para 50 pessoas quem tem medo, aí 3, 4 levantam a mão, como se fosse um problema, reconhecer que sente medo em alguns, né, estágios do dia da vida. É quando você pergunta, e quem sente preocupação? Aí já aumenta o número. E quem sente ansiedade? Aí 49 levanta. Aí você pergunta, e quem está indeciso nas coisas? Aí levanta. E quem tem uma timidez assim que dificulta as coisas? Ah, isso é legal. E quem adia as coisas tem que fazer também? Como se tudo fosse diferente de mesmo. Tá certo? Está tudo, ó, linkado. Então, os problemas que nós temos no nosso comportamento, eles são primeiro abstratos, depois, quando vão se densificando, se torna um problema somatizado. Então, eles são do comportamento, são do psiquismo. Quando eles vão para o físico, são somatizados. Tá? E eu estou explicando um artigo também que estou falando de um conceito vibracional psicossomático também. O vibracional vai muito além do psicossomático. Então nós estamos dizendo também aqui, os profissionais de saúde da
da esfera convencional, tradicional, clássica, ignoram a medicina vibracional. Ignoram que existem diversos recursos de buscar o equilíbrio, de buscar a substituição de diversos padrões energéticos para que o ser tenha uma vida mais plena, uma vida de sentido, uma vida de evolução, uma vida mais saudável. Ignoram completamente. Então, as medicinas convencionais buscam dar o físico, onde já houve uma densificação, percebe? Está compreendendo o raciocínio? Onde já houve uma densificação, entende? Porque não existe remédios, exatamente, né? O pé da letra. Não existem remédios, não existem medicamentos para a tristeza, não existe. Para a angústia, não existe. Para os medos de seus filhos, não existe. Poderia-se até se aproximar isso da síndrome depressiva, mas em si não existe. Então nós estamos, numa expressão também que é usada também em outras áreas, enxugando o gelo. Quando a gente se cuida também, está enxugando o gelo, trocando o pano. Está ali pingando, eu vou trocar o pano. Tosse, eu vou colocar outro. Assim que a gente está mais ou menos se tratando na visão de um profissional, na minha visão, um profissional que estuda essas áreas aí, a área nutricional, a área bioquímica, a área psicológica e a área vibracional. Nós estamos enxugando o gelo. Surgiu então, eu acredito que escolhido num momento especial cósmico, nos anos 30, mas ele nasceu antes, então, um ser de uma evolução muito especial, né? Na Inglaterra, chamado Edward Bach. B-A-C-H, Bach. Ele se identificou com uma medicina diferente da época, embora fez a medicina clássica, estudou homeopatia, foi voluntário na guerra, Primeira Guerra Mundial, levou algumas vacinas, tem várias experiências no seu voluntariado, e percebeu que o mesmo medicamento para a mesma doença não funciona. Nos anos 20 ele percebeu. Nós estamos 90 anos depois, ainda com esse conceito de dar o mesmo medicamento para pessoas diferentes com supostas doenças iguais. Então ele percebeu isso, já tinha uma insatisfação com a medicina clássica, foi pesquisar a individualidade emocional e vibracional das pessoas, como o sistema imunológico de algumas pessoas tinha um certo desempenho e de outras outro desempenho, como que não luta. Isso é uma coisa, então, para quem já viu isso, não é difícil compreender, não. Então, tem pessoas que o sistema imunológico ele está municiado. Se a gente pensar no sistema imunológico como realmente um exército militar, tem que ter armamentos, né, de cargas diferentes. Então, tem um sistema imunológico de algumas pessoas que, por diversas razões, vão dividir nutricionais e comportamentais. Esse sistema imunológico ele vai para a guerra mesmo, faz acontecer. E de outras que isso não acontece. Às vezes até tem uma nutrição interessante, mas o comportamento comportamental não está ajudando. Ou às vezes tem um comportamento interessante que ajudaria, mas o nutricional está muito frágil, então não tem munição do sistema imunológico para combater. Então, quando a gente vê isso no microscópio, nos exames, colhe-se o sangue, uma gotícula de sangue, coloca-se fresca na lâmina do microscópio, dentro daquele número de aumentos, você vê ali principalmente células vermelhas hemácias e algumas células brancas
da família dos leucócitos, tem muitos nomes, linfócitos e tal. E tem o neutrófilo também, que é um soldado também legal, que combate tão legal. E você vê, por exemplo, uma substância como uma bactéria, de repente um vírus. É muito interessante, tem um processo, que até me ocorreu agora, chamado de fagocitose. Papo, eu vou papar, eu vou destruir uma outra célula. Então você vê interessante, você vê ali o vírus e vem o soldado e ele faz tipo um abraço, sabe? Muito interessante. Aqueles vírus que vai unir, vai se fortalecer, vai te colocar numa, muitas vezes de cama, alguma doença, muitos anos, ele vai e abraça. Vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo. Fecha o abraço e destrói. Fagocita, destrói-se. Então, a nossa saúde, ela começa até antes disso, né? A relação do sistema imunológico, ela começa no campo vibracional. De diversos alinhamentos, ativações desses centros que vocês estão na mão, que são os chakras. E como está o comportamento comportamental, como está o amor próprio das pessoas, e quanto a gente tem cultivado esse amor próprio. O amor próprio, ele é uma condição, né, de peso para um bom sistema imunológico. E o contrário também ao amor próprio, da mesma forma. É uma condição de peso para derrubar, né, o sistema imunológico. Muito interessante fazer essas conexões. Então, o Dr. Bach percebeu que as pessoas tinham comportamentos, e dava vacina, aquela vacina não adiantava, dava aquele outro antígeno, dava uma concentração da homeopatia, diversas concentrações, não adiantava. Quadro diferente. Foi estudar isso e tal. Anos depois, ele falou, vou formar minha turma, que eu tenho uma outra ideia diferente. E aí, ele foi acometido de uma doença grave, dizia-se que era intestinal, e irreversível para a época. Quando ele foi em vários médicos, disseram assim, olha, não temos solução nenhuma para você, meu amigo. Isso é muito forte, né, da história do Cobra. Não temos nada a fazer por você, e o que a medicina te oferece de conforto é que você vai ser vencido por essa doença em até 90 dias. Foi em outro médico, isso é no conceito. 90 dias é quanto você tem de vida. O Dr. Bach, então, movido por esses centros, a gente pode dizer, abertos, os chakras, ouviu e continuou a ouvir internamente. Essa não vai ser a minha realidade. Isso é muito profundo. Essa não vai ser a minha realidade. Ele falou. Eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que contribuir para o meu próximo, para essa geração e para as gerações futuras. Então eu não vou deixar esse plano enquanto eu não completar algo que eu tenho para fazer. Olha só, sei, cada vez que eu escuto, isso me move realmente. E ele falou, não, eu vou realmente, meu caminho é o campo, vou morar nas montanhas, vou para o campo. Abandonou hospitais, os atendimentos, foi para o campo, falou, a minha cura vem da natureza. E da natureza sutilizada. A minha cura vem do reino da mata. E o reino da mata sutilizado. Então percebe quanta conexão. Você fala de algo, de um conceito, de algo que existe no reino da mata, mas você fala de algo que também já tem também um aspecto ascensionado do reino da mata. Olha só. E esse aspecto ascensionado, a gente está usando até uma expressão, né, um ponto de vista também, são as flores.
é o aspecto sutilizado do vegetal, são as flores. Então, se você fizer na fitoterapia a flor, por exemplo, de uma erva, de uma camomila, a flor ela tem ações vibracionais de uma pessoa, ações Y. A folha tem ações X. Pode se complementar, não são as mesmas ações. Porque tem algo mais além do que os nossos olhos, às vezes, limitados, conseguem enxergar. Há algo mais. Então, além do reino das plantas, são maravilhosas, o conceito de folha, que é eué, em Urubá, folha vegetal. O banho da folha, o sangue, o assentamento de Urubá. Além da folha, que é importantíssima, na verdade indispensável nos rituais de Umbanda, nos rituais afro-ameríndios, nos rituais do candomblé, existe também a flor. É o ápice de maturidade, é o ápice de consciência daquele vegetal. O Dr. Bá percebeu então que ele ia identificar estados emocionais. E se ele continuasse no estado emocional que ele estava se deixando cair, depois daquela doença, ele ia realmente fazer aquela realidade acontecer rapidamente, que ele não teria tempo para viver e cumprir a sua obra. Então o que ele fez? De uma maneira muito sensitiva, sintonizou a mensagem que a flor tinha para ele. Ele acordava de madrugada, caminhava descalço, frio, na grama molhada, que é um exercício maravilhoso fazer. E tocava no orvalho, da natureza, o elemento água, na flor, colocava a flor. Sintonizava a mensagem vibracional. São os anos 30 que aquela flor trazia. Então, quando ele estava, na verdade, entrando em pessimismo, a guarda balançando para cair a guarda diante daquela realidade contrária, ele recebia a mensagem da flor: coragem, alegria de viver. Coragem, tem a ver com o peito. Coragem, alegria de viver. Fé, esperança. Então a flor, ela traz isso, a essência da vibracional. Onde não tem elemento químico, por isso que muita gente diz não acreditar, não tem elemento químico. Então, eu já ouvi gente dizer: não, isso aqui é água e açúcar, é a mesma coisa. O de olho também é isso. Aí volta naquela roda que a gente já vem falando, que a gente se baseia em coisas concretas, quando os principais, os acontecimentos da vida, que norteiam a nossa vida, são abstratos. Dá o estímulo de viver, dá o estímulo. Então, como cada chakra é um centro de consciência e grava registros, como cada chakra, ele, quando está num bom aspecto, numa boa vibração, numa boa rotação, está ligado, por exemplo, às sensações de comportamento que nós temos. E o oposto também. Um exemplo: a minha amiga aqui, ela está com o braço fechado, está causando uma tensão no braço ali, tal. Está simbolizando alguma coisa, ela está com o braço fechado. Você sabe que eu achei que era a natureza? Eu falei: nossa, estamos aqui na palestra do Mata Verde, um dia de noite, e está soprando um ventinho natural pela janela. Mas na verdade esse vento também é a materialização de uma ideia. Então pensamos no vento, aí construiu-se o ar-condicionado e fez o vento. É assim. Então você aperta aqui e tal. Então, por exemplo, um dos centros importantes, vou falar de todos, está aí também. Vou até ler junto com vocês o resumo disso aqui. Então o centro importantíssimo é o coração. Então aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Talvez você tenha 80 anos e você não mudou a programação, a memória que você escutava quando era criança
de quem é você. Sério. Então, para aprender não tem idade. Para mudar e dizer assim, olha, eu não penso mais aquilo, eu pensava aquilo, mas não deu. Teve sábios assim, como Krishnamurti, né, que teve discípulos assim, que iam beijar seus pés, não beijo meus pés, eu sou humano, sou isso, sou também uma partícula de luz, mas estou ainda no corpo humano, sou cheio de imperfeições. Em determinado momento, ele rompeu com uma linha de pensamento, uma linha filosófica, e falou assim, olha a coragem, não leiam mais aqueles livros que eu escrevi, eu não penso mais assim, toquem fogo naqueles livros. É de coragem, de honestidade, não penso mais, também não beijo minha mão, não beijo meu pé. Então, aquilo que o ser humano escutou quando era criança e adolescente, certamente está influenciando o que ele pensa sobre ele mesmo com 35, 45, 85. A não ser que ele tenha passado por reprogramações nessa esfera, por exemplo, das terapias. Reprogramações. Então, o que a gente pensa sobre a gente repercute na nossa capacidade, por exemplo, de combater doenças. Então, esse autor também, que eu falei, Krishnamurti, poderia ser outro, ele lembra também o pensamento de Raul Seixas. Um dia eu vou propor uma palestra falando sobre música. Não, mas pegando frase de música, a gente refletir, porque de modo geral também, você pode perceber, a gente ouve e não escuta, ou escuta e não ouve, não ouve e não escuta. Depois, quando você vê a letra, fala, nossa, a letra falava isso tão linda, mas eu ouvia. Mas como também eu não estou presente 100% nas coisas que eu estou fazendo, então eu não escuto realmente. Eu penso que escuto, penso que falei, não sei se escutei, e não sei também se fiz. Tudo bem. Então, o Dr. Bach percebeu que... Você tá Raul? Oi? Você vai citar o Raul? Ah, o Raul, é verdade. O pessoal fala próprio Raul, eu cito o Raul. É verdade. O Raul Seixas, ele falou, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia. Aquela velha ideia? Opinião. Aquela opinião formada, engessada, né? Já cimentada sobre tudo. Então a Umbanda está totalmente inserida nisso aí, modificando conceitos, aparecendo outras linhas, né? Aceitando. Cada dia admiro mais, né, o culto e as visões que vêm se agregando na Umbanda, sejam os nomes que apareçam. E ela vai com respeito também à diversidade de opiniões, isso é muito legal também. E também ninguém se apresenta como dono da razão, isso também é um princípio também. Você tem dono da razão, tem várias linhas que se respeitam, se acrescentam, né? Vários ângulos, né, de um todo, né? Então isso é muito legal. Então o Dr. Bach percebeu que ele poderia atingir, a pessoa poderia atingir níveis de cura, curando o emocional. Então faz sentido, se o que eu sinto no meu corpo também é uma somatização, e eu não tenho disponível medicinas para essa esfera energética, aí surgiram os florais. E os florais também, gente, surgiram, eu vejo, num momento cósmico de aceleração da evolução, por isso que o nome é a vibração das flores e a evolução do ser. Eu posso dizer que eu tenho certeza que quem usa os florais, quem usou os florais há alguns anos, teve uma aceleração na sua evolução, no seu processo de consciência, o processo avançou. A noção de si mesmo, a noção de que é um ser imortal, a noção de que é um espírito. Essas pessoas, elas purificaram áreas do corpo astral delas. O corpo astral também é um conceito também que a gente sabe que é da teosofia, né? Tem aí próximo de 200 anos, mas também foi aceito
dentro do culto e da ciência umbandista. Nesse corpo astral que está aqui dentro do físico é onde ficam os desejos, ficam e vibram registros de raivas, experiências traumáticas, sentimentos, revoltas, sentimentos de vingança, ódios, né? Os desejos mais grosseiros, que são humanos, que nós teremos. Eles caminharão de alguma forma com a gente, de alguma forma. Eles podem entrar em gradações diferentes, né? Acompanharão a evolução humana. E medos, culpas. Depois também fica no astral, um astral já mais utilizado. Tem várias sub-regiões do astral, mas vibrando da gente, no nosso corpo astral. Solidariedade, vontade de ajudar, vontade de apoiar, vontade de ver o bem do outro, vontade de servir, doação, vontade de desejo de ser voluntário em alguma aula social, vontade de ver a alegria da criança ou do mais velho. A condição de olhar o outro como uma extensão também de você, como parte de um todo, e a ideia também de que todos somos um. Isso. E isso vibra então o nosso corpo astral. O Dr. Bá viu que esses registros grosseiros que têm uma vibração baixa, a gente poderia comparar, falasse de uma forma mais simplificada, que a vibração baixa é uma rotação menos rápida, e a vibração que vai se elevando é uma vibração, uma rotação mais rápida. Okay? Então ele viu que esses registros, que muitas vezes já vêm de vidas passadas e que atravancam a evolução do ser, confundem o processo da mediunidade. Isso seria até uma aula à parte. Quantas pessoas vão para o encontro encontro com a sua mediunidade, o dia de incorporar o guia, vibrando muito fora do patrimônio, muito fora, com resquícios diversos, ainda que tome seu banho de descarga, de defesa, parece que aquilo ainda não dá conta, e isso atrapalha o processo mediúnico. Eu já vi de alguma forma, quando adolescente, tá? Coisas bem confusas, e vocês sabem também que dentro, por exemplo, isso também é a minha visão, tá? Então, Manuel, você tem que colocar também assim na legenda, né? A opinião dos palestrantes não reflete exatamente a opinião exatamente do núcleo Matadeiro. Não nos responsabilizamos sobre esses caras falam, né? Mas coloca lá que fica bem. Este é um programa independente. Independente. Só posso dizer assim, os fatos apresentados são mera coincidência na realidade. Vamos colocar isso. Mas então é uma visão minha, então. Então, por exemplo, você fala assim, eu trabalho, nome fictício aqui, a Deia trabalha com as 7 saias. Na energia que a Deia tem, na qualidade vibracional que a Deia tem. Tá? A Mary trabalha com a guardiã 7 saias, na qualidade vibracional e de consciência que ela tem. Então, provavelmente, nós vamos conversar, assuntos diferentes com o guia do mesmo nome, mas que estão em médios diferentes, com graus conscienciais diferentes. Acho que não tem nem exemplificar muito, né? Então, a Deia chega no centro, tendo acabado de brigar, porque ela vive numa grilha de centro ódio da irmã, da mãe e do cunhado e tal. E vive nesse ciclo. Então ela vai, toma o seu banho de descarga e vai fazer o que pode no processo de incorporação. A Mary vem se trabalhando, vem se mexendo, está em outro ambiente onde não tem isso, não tem esse conflito, já se prepara antes, usa, por exemplo, florais e outros processos, reiki,
arapé. Ela vem com outra condição vibracional para servir a corporação. É muito simples, né, gente? Muito simples. E cada um vai ter uma visão disso aí, são diferentes. Como eu já vi realmente, por exemplo, 7 saias, por exemplo, que é uma conversa muito interessante, maravilhosa, mas muito diferente, assim. Explicar o que uma fala e a esfera que uma se propõe a oferecer de ajuda e a esfera que outra se propõe a oferecer de ajuda, muito diferente. Nós estamos falando então de evolução, de ascensão. Tudo acende, tudo se movimenta e nada deveria ficar parado. Aliás, nada não fica, nada fica parado. Falando nisso, por isso que a Umbanda está se movimentando, está se revitalizando já há um bom tempo, através da diversidade, diversos pensadores, né? E há pessoas também como o Manuel Lopes aqui, daqui de Santos, propagando, né, essas mensagens para todo mundo, sem fronteiras, sem green card, sem visto, direto, passa direto. Então o Dr. Bach viu que apresentar os florais é sutilizar, é ajudar o ser a encontrar realmente encontrar mais rápido a sua essência divina, o seu eu mais perfeito. Tem que saber como é que a gente vai entender também esse perfeito. Porque a gente tem que identificar o que é a personalidade de tal pessoa e o que é o eu dela. Por a gente ter dificuldade em olhar além da personalidade, é que tem tanto conflito, é que tem tanto choque. Então, como eu disse, quem usa florais durante alguns anos, por que alguns anos? Seguindo a vida, modificando, acelerou o seu processo de evolução, sutilizou, se conheceu mais, transformou esse registro do astral pesado, que também gera uma dificuldade também no processo mediúnico, dificuldade vista sob esse ponto de vista da evolução e da ascensão, ok, gente? Você havia falado, desculpa, você havia falado do reiki, né? Do reiki também. Sou reikiano. Existem alguns lugares nos Estados Unidos, algumas universidades e faculdades, você estava lendo um livro, sim. Onde faz parte do currículo, tanto dos profissionais, os médicos, como da área de enfermagem, o reiki. Nossa. E eles aplicam isso amplamente. Aqui, existe o reiki e o toque que cura, que é um nome que também adaptaram e foi feito pesquisas. Tem um livro, tem um cara que escreve isso, que é o Larry Dossey, não sei se você já viu. Ele tem um livro chamado Rezar é um Grande Remédio, né? E ele fez pesquisas realmente de pessoas que, mesmo sem o reiki, tem o toque terapêutico, né? A pessoa saindo do convencional, como a gente falou, saindo do crawl criativo, coloca a mão no peito, mostrando a paciente. As pessoas que recebem o toque terapêutico têm uma resposta melhor na sua saúde e se recuperam mais rápido. E a gente espera que isso chegue um dia no Brasil, né? Porque aqui, por exemplo, eu fiz até o terceiro estágio, foi me oferecer num determinado lugar e a pessoa disse que isso era coisa de diabo. Estava num local fora do... Então o que a gente vê também falar nisso, viu? Assim, no momento, no presente, assim, essa escala, embora tudo evolua, tem coisas também involutivas aparecendo aí e tendo espaço. Tendo espaço, com certeza. Muitas coisas aí tendo espaço. E aí vai depender realmente de cada um. Cada um está vibrando e vai ter afinidade com as propostas, né, das religiões também que existe aí. Queria falar então, que isso é legal também que está sendo gravado, sobre esse resumo aqui desses chakras, fazendo uma correlação também na visão bandista, dentro do mito de cada orixá, né, de que esses centros de consciência, chakras, eles têm também a influência e a vibração de alguns orixás. Não que os orixás sejam
donos desse centro, eles têm uma influência nesse centro. Aí, revisitando, né, a história de cada chakra. O chakra básico, que ele vibra aqui ele fica na base da coluna e também próximo dos genitais, do períneo, ele é também o perfil da sobrevivência do caçador, antigamente. Tem que ir prover. É a sustentação, é a raiz da pessoa. Quando, aí tem a glândula também do estresse, né, que é a suprarrenal. Quando esse chakra, que o nome do sânscrito, né, na língua hindu, é Muladhara. Quando o chakra básico está enfraquecido, nós temos problemas de insegurança, apatia, tudo parado. Entra também no processo depressivo também já, e também apego material. Esse chakra básico tem as vibrações de Iemanjá, Nanã e Ogum. As correlações são feitas Iemanjá, a grande mãe, né, que ela também colaborou também da formação. Nanã também a terra, que tudo veio da terra, da lama, né, então a formação de tudo que nasce. Ogum também, com a vibração também de fogo, vibração de fogo, e também da cor vermelha também, que vibra nesse chakra. Então a gente, se a gente pegar, comparar também esse chakra mais embaixo, esse primeiro, com o sétimo, ele também corresponde às matrizes das cores. A mais terra, a ligada à terra vermelha, a mais sutilizada, acendida, que seria o violeta. O violeta que vai vibrar no alto da cabeça, o Sahasrara. O arco-íris. Então aqui também, nesse chakra também tem a formação também das células do sangue, porque também vai influenciar na medula óssea. Olha só. Então sangue, né? Ogum, chakra básico. Segundo chakra, também dito é o chakra das sensações abaixo do umbigo. O chakra das sensações, da sensualidade, do prazer e também da sexualidade. O 1 também tem uma influência na sexualidade, o 2 tem uma forte influência na sexualidade. E também nas funções também hormonais ligadas à sexualidade. Quando esse chakra também não está enfraquecido, existe uma recusa, né, um conflito de sexualidade também, possessividade, tristeza, tensão. Existe também um processo também de angústia também, tá? Nessa área aqui. Quando ele está organizado, entusiasmo para a vida. O segundo chakra ele tem a vibração de Egum, do Exu, Ogum e o Baluayê, ligado à sexualidade, ligado à virilidade, diversos processos também de autocura também, através desse chakra. O terceiro chakra, já acima do umbigo, né, é o plexo solar, é chamado centro do poder, da vontade, né? E a cor dele é amarela. E, naturalmente, todo chakra influencia diversos órgãos, está escrito aqui em glândulas, né? Quando ele está em desequilíbrio, quando ele está em desordem, as pessoas estão vibrando continuamente na raiva. E também tem aquela situação de que a raiva que não foi digerida, né? Então é como se formasse, é como se acendesse um fogo muito alto mesmo, que vai atrapalhar todo o processo fisiológico aqui desses órgãos, dessa região. E ele a gente vê muito, é uma questão, o terceiro chakra também é o poder mesmo. E muitas vezes o forçar, né, a imposição do poder, percebido em muitos ambientes.
em muitos ciclos, né? Onde nós passamos ou onde nós convivemos, né? E é como se um fogo mesmo descontrolado. Esse chakra tem a vibração dos orixás Xangô e Yansan. Então, o ponto de todos eles naturalmente é a moderação. Eu não sou nem um super poderoso, nem não sou um zero também. Eu não sou nem um extremo, nem um extremo. Quarto chakra. O chakra que eu falei é o chakra do coração, do amor, da compaixão. Se a gente conseguir cuidar desse chakra, já estamos fazendo maravilhas para a gente mesmo, tá? É o chakra do amor, é onde se dissolvem muitos entraves nas relações, dificuldades, conflitos. É onde se registram, né? Onde se acumula e onde também se resolve muitos desses entraves, relações com o pai, com mãe e outros, com irmãos, familiares, pessoas de outros. As principais relações, né, humanas, o chakra do coração. Regula muito o sistema imunológico, a gente falou também antes. E a vibração aqui, né, não poderia ser outra senão de orixá Oxum, como é Oxum, Senhora do Amor. Embora também tenha diversas histórias de Oxum também, que ela não era só, claro, né, amor, né? Mas a gente está trabalhando aqui com um arquétipo, né, com uma fotografia. E fotografia é fotografia, né? Pega um aspecto principal daquele objeto. O quinto chakra, laríngeo, da fala, expressão artística, também da mediunidade, também inspiração, também esse processo mediúnico precisa também de uma harmonizada, de uma expansão excelente desse laríngeo aqui, né? A percepção sutil, né? De cor azul, quando ele está em desequilíbrio, causa então a insegurança, timidez, processo de fala, e na verdade pessoas que não extravasaram emoções que vieram, seguraram emoções, elas vão e se bloqueiam e se travam nessa região, seguraram a emoção como choro, ou quando uma coisa que a pessoa tem que reclamar, ela se condiciona, somatiza aqui. Naturalmente vai afetar a tireoide, né? Vai afetar faringe, laringe, amígdalas, o sistema imunológico e linfático. Aí tem também os cristais que harmonizam. Na Umbanda tem a vibração de Ogum e Xangô. São vozes fortes, né? No arquétipo, na história dos orixás. Ogum, Xangô. Você vê, Xangô, então, o orixá também ligado ao ambiente da justiça, do bem jurídico. Você imagina, então, no meio do ensino também, você imagina um professor que não tem voz, um orador que não tem voz, um advogado, um criminalista. Tem que ficar assistindo filme lá e treinando, mesmo assim não tem voz. Porque a voz não é a sua voz, né? A voz é o que a pessoa é. Então, realmente, são vibrações fortes, masculinas, maravilhosas aqui. No quinto chakra, vibração de Ogum e Xangô. Sexto chakra, o chakra da visão, da intuição, da clarividência, de ver além do aparente. Esse chakra que naturalmente médicos, sensitivos, profissionais de saúde tem em expansão, pulsando, e consegue olhar além do aparente. Muitas vezes vendo o campo áureo da pessoa, ou alguns intrusos, ou parasitas, ou obsessores. Conhecido pelo chakra da terceira visão também. Foi conhecido como chakra da terceira visão também. Da iluminação, do discernimento. Então esse chakra também tem a ver com o que a gente falou do estar acordado. Olha só.
Existem propostas e propostas. Existem propostas e convites para você participar de coisas e tal, desenvolvendo coisas, para aqueles que estão acordados. Quem está acordado enxerga. Faz total diferença na vida das pessoas. Quem está acordado, quem também vem se trabalhando, saindo da inércia, saindo do comodismo e se trabalhando, esse está acordando. Então tem as propostas que ele vai enxergar, que ele vai captar e trazer para a vida dele. E tem aquele que está dormindo realmente, que não vai ver e que não vai ouvir as propostas evolutivas de resoluções para a vida dele, porque ele não está acordado. Mas eu quero dizer também que esse estado de estar acordado depende muito da nossa vontade, muito do que a gente imprime. Então você troca o seu tempo, é muito claro. Eu faço bastante palestra, tem uma palestra tal dia, tal. Você pode ir para o aniversário, ou já se preparar para o aniversário, ficar conversando no bar, ficar conversando em outro local, ficar vendo televisão, que passa na televisão, ou vir para a palestra. São movimentos, ação e reação. Você vai plantando. Isso é muito claro também. Então, esse chakra tem a vibração, olha aqui, grande. Oxaguian, uma qualidade, um arquétipo de Oxalá, jovem guerreiro. Oxalá e Oxum. Existe também o conceito, né, de que o olhador do oráculo, do búzio, por exemplo, ele precisa de uma bênção especial de Oxum, porque a Oxum é a mãe da clarividência, é a mãe da revelação, além de ser a mãe do ouro, é a mãe da clarividência, da revelação, toda a mão de Oxum, além naturalmente da mão da bênção de Fá Orumilá, naturalmente o grande pai. O sétimo chakra, alto da cabeça, faz também uma diferença quem já acordou esse centro, quem vem nutrindo esse centro e quem não vem fazendo isso. É o ponto de conexão com a nossa essência, com o nosso eu superior, que no conceito africano é o Ori. Isso aí também é um tema também um pouquinho mais longo, né? A gente, de uma forma, né, sem entrar em detalhes, relaciona o Ori com o lugar da cabeça. Tem um ponto aqui sim, mas Ori é a essência, individualidade, a essência. É você vindo, você veio com o Ori. E o Ori que escolhe, o Ori, inclusive dentro dos conceitos iorubais, ele é anterior e mais importante que o Orixá. Então, por isso que existe também cerimônias do Ori, existe o culto ao Ori, existe o Ibá, o assentamento de Ori, né, as oferendas ao Ori, porque ele é anterior ao Orixá, e que faz uma diferença, né? Inclusive em casos também de saúde mental, né, de problemas mentais também, procura-se também, dentro dessa ótica, harmonizar, né, esse Orixá, que na verdade é anterior ao Orixá, divindade anterior ao Orixá, que é o Ori. E aqui também vem junto com o Orixalá também, um arquétipo também de Oxalá, o dono, o pai de todas as coisas, assim, e de Orumilá também, dentro dessa esfera chamada do Fonfon, do branco, né? que é a grande, como Orumilá é a revelação de Olodumare, que acontece através da voz e da instrumentação de Fá. Ou de Zambi, né? Orumilá também é a voz também, né? Um canal de voz também de Zambi.
todo superior do todo e todo ciente. E então essa voz, essa revelação vai fazer a diferença em cada passo que a gente dá. Esse centro aqui, quando ele está em harmonia, nos dá uma grande sensação de uma paz muito profunda, de um senso de que você está aqui, mas que você pertence ao universo, muito maior, de que há uma unidade entre as coisas, de que então isso te dá uma visão realmente muito maior, entendeu? Isso melhora também o nosso amor próprio, a nossa autoestima, gente. Então, isso vai ficar com vocês podem produzir e passar para as pessoas. O Manuel vai publicar no blog um artigo de 3 páginas sobre essa palestra, vocês podem também colar. E ele vai encontrar um meio, né, diversos meios de chegar isso a vocês e, de preferência, encaminhe isso para as pessoas, né? Se vocês acharem bom isso, encaminhe para as pessoas, porque isso faz diferença realmente na nossa vida. Esse e-mail a gente entra em contato direto com você? Entra, esse e-mail que está aí entra. Esse todo dia eu olho e respondo. Agora tem o blog e o sistema que o Mata Verde vai enviar para vocês. Esse artigo está com ele de 3 páginas sobre esse assunto que eu acho que não ficou nenhuma dúvida, do quanto que faz diferença a gente ter esse despertar, ter esse nutrir, trazer para a nossa vida, a gente se ver de uma outra forma, de uma forma mais ampliada, olhar a Umbanda de uma forma mais ampliada, os cultos, as filosofias, a diversidade das expressões, de uma forma ampliada, de uma forma, ainda que você não concorde, mas de uma forma respeitosa, de uma forma em que há um abraço. Então, é isso que eu tenho visto, né, na Umbanda, né, esse movimentar, esse reformular-se, esse ampliar-se, e esse trabalho para a ascensão. E para vocês terem ideia, eu ofereci, já parei de oferecer também, cumpri minha promessa, palestras como essa em igrejas católicas e evangélicas. Mandei e-mail e ofereci como voluntário. Nunca me chamaram. Então eu fiz vários eventos em grupos espiritualistas, grupos kardecistas, sou palestrante também de casas kardecistas, e palestrante de grupos umbandistas como esse, como o Mata Verde. Eu estou muito contente de estar aqui. Meu e-mail, o contato está aqui, bioquantica@uol.com.br, trocar ideias. Quem quiser depois perguntar assim, ou sobre depois como pode ter uma entrevista, pode ser combinado. Eu tenho um consultório na Cavalo de Mendonça, a gente conversa com agendamento. Na Cavalo de Mendonça tem também uma sala, que a gente também faz palestras e aulas. E está tendo também a magia do fogo, né, da linha do Rubens Saracen, e terá outros cursos de magia. Esse curso de magia são cursos de 4 meses. E está tendo também às quintas-feiras, à tarde, atendimentos em magia divina, com apometria. São atendimentos toda quinta-feira, à tarde. E mais informações. Curso de florais. A gente vai apresentar, segundo o convite do presidente, o presidente sempre eleito, sempre eleito. A gente vai apresentar um curso aqui de um dia também sobre os florais e ensinando combinações de florais para diversas situações, como por exemplo, medo, centramento, liberar de traumas, autoconfiança, autoestima, para melhorar a questão hormonal, as TPMs da mulher, para melhorar a concentração, melhorar os relacionamentos. Eu digo assim, o curso para você aprender a fazer, a manipular.
com apostila e, segundo também o convite, também vamos apresentar também no ensino à distância também esse curso. Você Tá bom? conhece a falar da Maria Alice, Não. da Amazônia? Não. Ela faz parte do conselho das 13 avós do mundo inteiro que trabalham com a cura da humanidade. E ela publicou um livro, escreveu um livro, né? Florais da Amazônia. Ela recebe de forma mediúnica as flores, né? Que aí ela sai na floresta para encontrar a flor. Um trabalho forte. E recebe, aí ela estuda, né? Aquele floral, toma. E aí ela escreve Que ela sente. o elemento que aquele floral trabalha, qual orixá que ele vibra, qual chakra que ele atua. É muito legal. Eu soube de uma moça. Procura- Se souber algum contato também, eu vou precisar também. Se souber algum contato, pode enviar por e-mail também. Eu soube de uma moça uma época que ela fazia essa divulgação, faz uns 5 anos atrás, em Santos, depois eu não soube mais. Então, também sobre os florais, existem hoje mais de 200 sistemas. O Bach, ele identificou 38 flores e chamou o sistema em inglês de Bach. Isso evoluiu tanto nesses 80 anos, que nós temos mais de 200 sistemas. Lugares do planeta diferentes. Ok, gente? Então eu quero agradecer a vocês tudo e deixar ainda um espaço aberto para perguntas. Então, foi maravilhoso estar com vocês, atender esse convite aqui. Esperamos nos ver outras vezes. E se vocês não gostaram da palestra, indiquem para aquela pessoa chata. Se vocês gostaram, indiquem para pessoas que vocês gostam, que vocês querem bem e tal. Mas aquela pessoa chata também, que você não chata, vou indicar uma palestra para ele bem chata. Aí você vai e indica também. Mas indica, tá? Palestra do dia 15 também, né? Palestra no dia 15 também, um tema forte, um tema mais ritualístico. A gente vai falar, vai introduzir o assunto sobre os odus. Odus são caminhos, destinos, né? Revelados desde a criação, vieram os orixás para a terra, né? E através do caminho de Ifá e de Orumilá, os odus são aqueles que predizem os acontecimentos e fazem que as pessoas também se conheçam também através, quando elas identificam o Odur, por exemplo, que é um arquétipo, né, que aparece para ela, por exemplo, numa consulta oracular. Ela sabe então, por exemplo, o orixá, que o orixá também se expressa e traz sua mensagem através de determinados odus. Vamos falar então dos 16 odus, tá? São odus principais. Depois esses 16, dentro de um outro caminho de Ifá Orumilá, se desdobram em mais 240, formando 256. Vamos falar, dar uma pincelada nesses 16 odus no dia 15 de dezembro, às 20 horas também. Já foi iniciado o Ifá, né? Alexandre, eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, o médium, normalmente ele quer realinhar os chakras, por exemplo. Quais são os florais indicados para isso? Existe outra, por exemplo, no Kardec, eu cheguei a estudar um pouco o kardecismo, a gente usava uma maneira. Trabalhei um tempo também na Fraternidade Branca, a gente utilizava uma outra maneira. Que bom, tá vendo? A diversidade. Agora, ninguém é dono da razão, maravilhoso. Aqui, por exemplo, a gente utiliza os banhos. Então, os florais, eu queria te não, perguntar. banhos são ótimos. Não, no caso, Florais maravilhosos. Nesse curso, não é, você vai entender melhor realmente no curso. Sinceramente. Não, mas você vai entender. Porque no curso tem a apostila, tem todo o raciocínio, vai entender. A gente só pincelou. Eu já aprendi esse A gente vai falar assim. diferente. A gente vai falar então do plexo solar, quando ele está equilibrado, desequilibrado. Por isso são vários florais. Agora, existem de um sistema, por exemplo, da Califórnia. Ele é um alinhador chamado Five Flower Formula. Né? O sistema da Califórnia tem que eu trabalho também. Então ele uniu, são 5 flores que trabalham diversos aspectos, então ele serve também como alinhador. E também pode ser conseguido uma farmácia de homeopatia. Eu quero série de receita, eu quero o Five Flower, que seria em inglês 5 flores. Obrigado. É uma forma. Mas que bom que existe a diversidade, porque se a gente deixar o nosso mental concreto,
ele ficar muito, ele se prender em algumas coisas, a gente realmente não evolui. A gente não pode. E foi uma das primeiras armadilhas que nós estudava teosofia, e um pouco de Rosa Cruz, outras coisas. Um fala que a cor que domina é azul, o outro fala que é um verde, o outro fala que é rosa. Depois do tempo, você vê que isso não é importante. Quase. Porque pode ter até vibração dos três. Muda, né? Por exemplo, aqui na casa, o Manuel utiliza, por exemplo, os 7 reinos sagrados. Na fraternidade, a gente utiliza, por exemplo, os 7 mestres ascensos, que vai desde Elmória, que é o primeiro mestre da cor azul, a São Germain, que é a cor violeta. Tá vendo? Na verdade, utiliza-se energias. Que muda isso não. Formas de energias que estão em formas de consciência e elas estão em faixas. Né, determinadas. Com certeza, o astral superior quer realmente essa evolução, quer essa ascensão, quer que a gente realmente desperte para a gente ser também veículo para o que está esperando a gente, porque eles precisam de veículos. Só que esses veículos precisam estar também afinados com essa evolução. Como é que vai fazer? Tem que ter, né? Você tem um corpo, você tem que ter um veículo Então, por isso que tem até umas brincadeiras que falam assim, né? O anjo foi chamado, não é uma brincadeira, não vai levar o pé da letra, né? O anjo foi chamado e tudo, vão lá, vem aqui, tudo que o negócio está preso. Aí ele sobrevoou a casa, olhou lá aquela família e falou, pô, não tem nem teto para eu pousar. Prepara. Às vezes é um pouco parecido, não levando a pé da letra, porque tem várias formas de espiritual, claro, agindo. Mas às vezes você pede uma coisa e quer atrair aquilo, mas não tem nem teto para o avião fica dando volta lá, até ficar claro, até ter uma vibração para ele chegar. Né? Então, quando a gente fala também de baixa vibração também, não existe um juízo de valor, de que baixo não é. Cuidado com isso. O baixo é importante, o primitivo é muito importante, e outras energias também são, talvez grosseiras, são importantes, tudo faz parte de uma grande obra que são importantes. Eu acho que misturando também um pouco de cada energia, você consegue um consenso, né? Praticando. Sabendo, né? Juntar as cores, né? Um processo intuitivo, criativo. Então é isso, então não existe. Tudo é importante. De baixo, tudo é importante. Eu conheço várias manifestações espirituais e tenho visto pessoas, por exemplo, tem um rapaz chamado Rodrigo Romo, que ele é um mestre em Reiki, que é um cara que canaliza várias hierarquias de extraterrestres, umas coisas assim diferentes. Vocês podem procurar Rodrigo Romo, Cura Quântica Estelar, também tem essa iniciação também. E ele trabalha, eu conheci ele há 10 anos, ele trabalha com o mestre Staher, com outra forma que parece com Saint Germain, trabalha com Exu entidade, como seu Tiriri, Tranca-Rua, Marabô, trabalha com outro estágio desse Exu, mais evoluído, e trabalha com vários. E ele é um só, ele é uma pessoa só. É a comunhão que faz a força. E está em evolução, então a gente precisa também ampliar essa ginástica, esse pensamento que ele abraça. Né? Porque eu percebo que o trabalho maior está em abraçar, em conjugar e não em separar. Então, às vezes a gente usa a palavra, mas a gente quer dizer assim, eu tenho que aprender a conjugar as coisas e não exatamente a separar as coisas. Muito obrigado. Agradecer o Alexandre e convidar todo mundo a tomar um cafezinho ali com a gente.